Boa tarde a todos. A minha oração nessa tarde de segunda-feira é que Deus possa abençoar todos nós e que tenhamos uma semana cheia de trabalho profícuo, trabalho abençoado, trabalho que realmente reverta em ações boas para a nossa população. Quero aqui, em primeiro lugar, ler um texto da Bíblia Sagrada para fazer alusão ao Dia das Crianças. Nós tivemos ontem feriado nacional do Dia das Crianças e confesso que as crianças têm sido um alvo de preocupação de muita gente e desse pastor aqui não é diferente. Sou pastor de periferia e como membro de comunidades que muitas vezes dependem muito do poder público, nós vemos muitas vezes o abandono dessas crianças, não por causa desse ou daquele governo, mas sim por conta de uma sociedade que está deixando de lado a próxima geração. Nós precisamos tomar muito cuidado, e alguns podem até achar ruim que a gente fale sobre as nossas confissões de fé aqui no palanque ou no púlpito, mas é uma missão e essa missão a gente precisa carregar sempre que puder e sempre que tiver oportunidade, porque quem nunca passou uma humilhação, quem nunca foi humilhado justa ou injustamente, não pode se dizer que é cristão, não é mesmo, doutor? Porque faz parte da humilhação, faz parte do cristão às vezes sofrer alguns tipos de humilhação. Mas isso está dentro do pacote. Eu quero ler um texto aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13, que diz assim: E traziam-lhe meninos e meninas para que lhes tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam as crianças. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus estava citando da pureza das crianças, estava citando da inocência das crianças. Jesus estava dizendo que nós, como adultos, nunca devemos deixar a nossa criança morrer e termos empatia com as pessoas. Eu digo isso porque hoje não é incomum vermos as estatísticas crescendo de morte de crianças, desvio de crianças. Eu tenho aqui uma lista de fatores que tornam a infância nos nossos dias um problema que nós estamos muitas vezes virando o rosto para o lado. Hoje não é incomum você caminhar pelas ruas dos nossos bairros e encontrar meninas e meninos de 10, 11 anos caminhando com um copão de bebida alcoólica. Não é difícil você encontrar meninos e meninas enrolando um baseado e fumando esse baseado nas ruas das nossas cidades. Não é difícil vermos conflitos dentro das casas, e disso eu posso dizer com uma certa competência, crises instaladas dentro das famílias que muitas vezes são desestruturadas, jovens e adolescentes grávidas, jovens e adolescentes expostas ao ridículo, à prostituição, ao estupro, ao aliciamento de menores e tantas outras coisas que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. E eu precisaria fazer esta menção porque esse problema é nosso, esse problema é da nossa geração, esse problema é da nossa atual governança e de todas as que virão. Por isso, quando uma entidade trabalha na recuperação de crianças, eu preciso elogiar. Quando alguma entidade dá passos fortes caminhando
para que essas crianças sejam inseridas num contexto social de forma prudente, de forma consciente e de forma responsável, nós precisamos elogiar. E sabemos que em Bauru existem muitas entidades que trabalham no acolhimento e na inclusão destas crianças. Eu quero fazer em especial aqui algumas menções, porque sabemos que muitas igrejas fazem isso, das mais variadas vertentes. Sabemos que associações se levantam para defender esta parte da sociedade, que logo serão os nossos futuros doutores, médicos, engenheiros, policiais, serão professores, serão vereadores, governarão, talvez mudarão o mundo, mudarão muitas coisas. Então eu faço aqui um alerta, e quando Jesus diz aos seus discípulos, não impeçam as crianças de aproximarem-se de mim, ele estava alertando para que ninguém impedisse a pureza das crianças, a inocência das crianças e pudesse encaminhá-las para um bom caminho. Eu digo tudo isso porque as igrejas evangélicas, que são naturalmente aqueles de quem eu tenho bastante afinidade, em suas mais diversas atividades que são fomentadas, apenas 3% do que é arrecadado é investido na janela 414, que é a janela 414, crianças que estão entre 4 anos e 14 anos, que são as etapas da vida das crianças que marcam de fato e que as impressões que elas terão nesta idade vão mudar e vão transformar o futuro delas de forma boa ou ruim. Então eu faço um alerta à nossa sociedade, faço um alerta à nossa cidade, que olhem com mais carinho para as crianças, principalmente as que estão em vulnerabilidade. Eu quero dizer aqui que trabalhar não é um fator que estraga a criança, no meu ponto de vista, porque sempre trabalhei, desde os 10, 11, 12 anos, acompanhado pelo meu pai, pelos meus pais, incentivados pelos meus pais. Eu acho que as crianças precisam de um olhar carinhoso, precisam de verdade, precisam de referência, precisam de amor, porque senão alguém virá e os adotará. E aí não vamos poder reclamar da sociedade que nós temos. É isso, espero em nome de Jesus que todos vocês tenham uma semana abençoada e quero fazer a minha inscrição nas explicações pessoais para apresentar algumas demandas das quais a gente teve conhecimento durante a semana e durante o final de semana, mas principalmente a Avenida Rosa Malandrino Mondelli, depois da quadra 26, lá na ponte que os caminhões dos caçambeiros passam para deixar lá os resíduos sólidos. E eu quero falar sobre aquela ponte lá, que é uma ponte que está oferecendo risco para muita gente. E tomara que não aconteça nenhum acidente lá, até que a gente possa concluir a reforma. Então fica aqui o meu desejo de boa semana a todos e que Deus abençoe as crianças, Deus abençoe o Brasil.